Boa noite, que a paz de Deus envolva todos nós e que possamos na noite de hoje dar prosseguimento aos trabalhos realizados pelo Núcleo Espírita Alta de Souza, situado no bairro do Ipsep, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. Sou voluntária e trabalhadora dessa instituição e a mim coube hoje, na noite de hoje, realizar o estudo do Livro dos Espíritos. O tema sobre casamento e celibato. Mas como de praxe, mesmo nas reuniões virtuais, a gente costuma fazer a nossa prece de início. Elevemos os nossos pensamentos e vamos juntos, em vibração, nos conectarmos com a espiritualidade. Senhor Jesus, rogamos as tuas bênçãos, a tua luz e a tua paz em todos os recantos do mundo. Tende misericórdia de todos aqueles que estão passando por provas e expiações. Dai-nos força, coragem e fé para seguirmos sempre adiante e vivendo os teus ensinamentos, Jesus. E assim, damos iniciados aos estudos da noite de hoje. Hoje estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, dando prosseguimento ao estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que contém as leis morais e especificamente o capítulo 4, onde se estuda a lei de reprodução. A gente vai estar estudando as perguntas que vão da pergunta 695 a 699. E como o tema é casamento e celibato, vamos primeiro conversarmos e refletirmos sobre o casamento, né? O casamento, para alguns, uma instituição falida, para outros, é uma instituição de grande valor e a gente fica muito mais nessa parte, e os resultados dessa primeira assertiva ou afirmativa, né, que algumas pessoas até brincam, né, a gente vai ver também que os dados de censo e de outras estatísticas também aprovam ou nos demonstra, não é, que isso não é tão verdadeiro. Ou melhor, isso não é verdadeiro. Né? Existem casamentos que eles não conseguem sobreviver. Né? Mas a instituição casamento, ela é tão necessária, ela é tão primordial, e principalmente nos tempos de hoje. E para isso, né, dessa importância por ser uma instituição do ponto de vista tão necessária socialmente, juridicamente e principalmente espiritual. Então, é nessa abordagem que a gente vai, né, desenvolver o tema baseado nas respostas que os espíritos nos deram, né? Mas antes eu queria, assim, como o tema é casamento, e fazendo essa abordagem do ponto de vista jurídico, a gente vai ver no nosso Código Civil brasileiro, no artigo 1566, que estabelece os deveres que se tem as pessoas que se unem, que se casam, cada um, não é, tendo esse compromisso com o outro. E aqui a gente vai lembrar, principalmente para os casais ou para aqueles que estão aí pretendendo casar, né, que existem responsabilidades, existem deveres. E no nosso Código Civil, ele estabelece que é a fidelidade. O primeiro dever é a fidelidade recíproca. E essa fidelidade, que quando não é cumprida por algum dos parceiros, ou por um dos parceiros, melhor falando, né, vai trazer consequências muito grandes de ordem emocionais, de ordem
também material, mas principalmente de ordem espiritual. O que é que isso acarreta quando essa fidelidade, não é? Quando não existe, não é? Esse respeito, essa quebra de fidelidade no casamento. Fidelidade, né, ela é muito importante, e aí é quando a gente vê muitas vezes, né, a falência do casamento quando há essa ruptura, não é? Quando o outro não respeita ou quando o outro, né, tem as suas relações extraconjugais. Um outro dever de respeito à vida em comum no domicílio conjugal. Então, assim, decidiu, não é, escolheu o parceiro ou a parceira, o homem ou a mulher, ou as duas pessoas que foram escolhidas para viverem junto, para realizar o casamento. Então, é de comum acordo, uma vida em comum no domicílio conjugal. Embora hoje a gente já tem tipos de casamentos diferenciados, contratos, onde cada um escolhe morar na sua própria casa sem precisar estar morando numa mesma casa. Isso é de comum acordo, isso aí é um contrato de casamento que é realizado. Mas normalmente, quando se busca o casamento, quando se escolhe a pessoa para compartilhar da sua vida a dois, vão morar normalmente no mesmo local, numa mesma casa. A outra é a mútua assistência. Então, é dever um para com o outro da assistência, né? Assistência emocional, assistência financeira, assistência de companheirismo, de estar perto do outro, de auxiliar o outro. Então, isso é muito importante. Esse é um dos deveres, não é? E tem um outro dever que é justamente do sustento, da guarda e educação dos filhos. Quando se busca, não é, firmar o casamento, realizar o casamento entre duas pessoas, a perspectiva é da construção da família e, logicamente, a vinda dos filhos para tornar o lar mais harmonioso, para também a reprodução, né, é uma das questões também, né, que vai também lá se refletir na questão social. Então, é muito importante, não é, que não seja negligenciado, que principalmente hoje em dia as pessoas, quando elas vivem, né, normalmente os dois trabalham e aí de repente um perde o emprego, aí o outro se acha sobrecarregado e às vezes não tem esse cuidado, que aquilo é um momento, aquilo é passageiro, né? E que depois tudo vai ser normalizado, que as coisas vão depois retornar à normalidade e que naquele momento aquele não pode contribuir, mas contribuía, né? E não está também fazendo as coisas e colocando ou passando no rosto do outro, não é? Porque é muita humilhação, né? Então a gente tem, para manter a relação, é saber lidar com essas dificuldades e juntos, né, garantir esse sustento, a guarda e educação dos filhos, porque isso é tarefa de ambos, né? Não ficar só ao encargo da mãe ou determinadas. As tarefas, elas são divididas, mas as responsabilidades, elas são comuns aos dois. Não é isso, é isso que tem que ter esse entendimento, né? E respeito e consideração mútuas, né? Então, assim, às vezes os casais, né, nas desavenças, aí costumam faltar com respeito, né? E isso é muito sério, porque às vezes está na presença dos filhos, que exemplo está se passando. Por isso que o Código Civil estabelece esses deveres, não é? E também na própria do aspecto religioso, né? A gente está vendo o aspecto jurídico, no aspecto religioso, a gente também vai saber que tem também os deveres, né, que já estavam lá
assim estabelecido, e quando Jesus diz, né, que vai se deixar o pai e sua mãe, né, deixar o pai e a mãe para apegar-se ao cônjuge, né? Então já se mostrava essa necessidade, e que se deixa os pais para viver com a outra pessoa, né? Você sai do seu reduto, né? Daquela proteção familiar, e você vai agora construir com a outra pessoa, né? E que também, né, em Éfesos, se eu não me engano, né, ele diz assim, que ame, que o homem, né, o marido, ele deve amar a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher que reverenciasse o marido, né? Isso está lá na Bíblia, nesse dever dentro do casamento, né? E na questão social, no aspecto social, a gente vai percebendo e vai vendo também essa necessidade da reprodução, também da questão da sexualidade, né? O sexo entre os casais, ele é força criadora, né? Então vai trazer, vai ampliar aquela convivência com seres que virão através dele, da relação deles dois, né? Nessa construção familiar tão importante. Também do lado mais espiritual, dentro da doutrina, a gente vai percebendo que o casamento é um momento também de resgate, de convivência, de passados, de comprometimentos, que também não só de comprometimento, mas também tem relações de casamento que vêm com a missão, né, de trazer um benefício maior para a sociedade, para a humanidade. Então, nessa perspectiva ampla do casamento, ele é uma instituição tão necessária para o progresso da humanidade. O casamento que vai dar início à formação da família, e onde a família é a base da sociedade, ele precisa, acima de tudo, nos tempos atuais, ele precisa ter uma dimensão mais ampla, valorizado efetivamente, dentro dos princípios sociais e, acima de tudo, dentro dos princípios morais e espirituais. No estudo da noite de hoje, baseado nas perguntas que vão do 695 a 697, relacionados especificamente ao casamento, os espíritos vão colaborar e contribuir conosco nessa compreensão do que representa o casamento. E aí os espíritos trazem as seguintes abordagens. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Segundo, sua abolição é uma regressão à vida dos animais. E, por último, a indissolubilidade do casamento está na lei humana. Então, observando esses 3 itens, baseado nas respostas dadas pelos espíritos, a gente vai observando que o casamento, sendo uma lei humana, não contraria as leis morais, ou seja, a lei de reprodução. E compreende-se que o casamento estabelecido dentro das leis humanas, ele permite uma melhor organização, um direcionamento da relação entre duas pessoas, o que faz com que cada uma delas tenha consciência da responsabilidade
que compete na vida a dois. E ao mesmo tempo, isso representa um progresso, porque justamente vai trazer normas e procedimentos de comportamento que antes não existiam, que as relações elas se davam muito mais pelo prazer, muito mais pela questão da sexualidade, sem levar em consideração os aspectos afetivos. É claro que isso se deu muito mais no início da história e da evolução do homem. E quando ele começa a evoluir, vai se ajustando e há necessidade de estabelecer essas normas. Aí tem uma questão que a gente precisa também fazer uma ressalva. Como é uma lei dos homens estabelecida por uma legislação ou por uma cultura ou pela questão da religiosidade, isso também sofreram transformações ao longo do tempo, evoluíram. E isso é muito bom para que também traga à tona o que significa mesmo a relação a dois, né? Então, nesse aspecto, é salutar, é providencial na evolução do homem e nas relações da vida a dois, né? E aí também fala assim, Kardec, quando faz a pergunta se a abolição do casamento se é uma regressão à vida dos animais, né? Seria compreender isso. Se não existisse mais casamento na sociedade, né? Se a gente for pensar por esse ângulo, como seria? E aí os espíritos, né, traz o ensinamento em relação a isso. E ele diz que sua abolição é uma regressão à vida dos animais. Para que a gente possa entender melhor as situações em que, dentro da própria sociedade, algumas pessoas pensam dessa forma, não é? Para que casar? Para que assinar um papel? Que benefícios isso vai trazer? Ao pensar desta forma, ou traduzir esse sentimento de repulsão ao casamento, a gente conhece casais que já estão juntos por muitos anos, mas existe uma repulsa de não querer legalizar aquela situação entre eles. É um medo, não é? E aí seria muitas coisas para serem analisadas. Às vezes é de relações que não foram bem sucedidas, de outras vezes são traumas dentro da própria infância, nos relacionamentos presenciados dos pais. Tudo isso faz com que as pessoas tenham uma certa repulsa, um certo receio de legalizar no papel aquilo que já está consolidado no seu dia a dia. E os espíritos dizem também que se houvesse essa abolição, né, ninguém precisa mais se casar, a gente estaria regredindo, porque estaria voltando a um estágio que já foi superado, ao estágio bem primitivo das relações, né? E também seria a ruptura da civilização, porque quando o homem progride, esses relacionamentos eles vão se restabelecendo ou vão sendo enquadrados dentro de uma ordem, dentro de um contexto que lhe diz quais são os direitos e deveres. Já no mundo animal, né, que seria essa regressão, onde as relações elas se dão sem nenhuma afetividade, sem nenhum compromisso, movidas pelos instintos. E mesmo assim, no mundo animal, a gente vai ter exemplos de animais que são fiéis à fêmea, que escolhe aquele parceiro, aquela parceira,
e eles vão ser fiéis até o resto da vida, né? Os pinguins são assim, os lobos, outros animais, o cisne, né? Ele só acasala com uma só, né? Da sua espécie. E vai isso até o resto da sua existência, né? E aí se procria e cuida dos filhotes. Então, no próprio reino animal, a gente vai ver esse relacionamento duradouro, né, permanente, fiel. E quando a gente traz para o campo do homem, embora lá não tenha uma lei, claro, porque não estão no nível de humanização. Então, essa é a grande diferença. A instituição do casamento, ela também serve para que a gente possa entender como divisor de água entre aquilo que é mais civilizado nesse aspecto. Então, por isso é importante, é necessário que estabeleça as normas, condutas, direitos e deveres dentro da sociedade em relação ao casamento. Com relação também à indissolubilidade do casamento, é considerada pelos espíritos e também, né, aí como lei humana. E não é que não possa haver a indissolubilidade do casamento do ponto de vista de casou e vai viver para o resto da vida, independente das condições que são vivenciadas dentro do teto, dentro daquela vida a dois, que nem sempre, na maioria das vezes, isso é muito conflitante. Isso traz, assim, relacionamentos doentios. Isso também se presencia problemas seríssimos que implicam problemas de saúde física, saúde mental, violência contra o outro. A indissolubilidade do casamento, até dita também por Jesus, quando ele se refere a isto, e é bom que a gente compreenda e entenda melhor essa questão, ele diz que não separai aquilo que Deus juntou. E é nesse aspecto que a gente vai fazer um comentário maior em relação a isto. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, um comentário de Kardec a respeito desse tema. E ele diz o seguinte: quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei estável dos homens. E ele prossegue: a lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. Porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares segundo as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, mais variável. Aí aqui, assim, vem Kardec vai reforçando as palavras de Jesus, no sentido da união afetiva, duradoura, espiritual, de construção, de evolução entre duas criaturas. E aqui a gente faz, assim, uma outra observação e aí traz a lembrança do livro Há 2000 anos, em que Públio Lentulus, né, na reencarnação, que representa a reencarnação, a história de Emmanuel, e vem a relação do casamento com Lívia. Nesse relacionamento, observa-se que existe uma união, embora
eles estejam em patamares espirituais diferentes, mas de uma afeição verdadeira, de uma aliança espiritual, não é de uma aliança exclusivamente material para atender as condições de um casamento dentro de uma sociedade, vai muito mais além. E aí a gente observa que tem toda uma trama também para separar aquele casal de um relacionamento, não é, de intrigas, de mentiras, para que eles se mantessem separados. E mesmo eles mantendo-se no mesmo teto, separados pelo orgulho, pela prepotência daquele homem magoado, ferido, que foi envenenado por mentiras e calúnias, mas havia uma afeição entre eles muito duradoura, que não houve de fato a separação das vidas entrelaçadas, das afeições. Houve um rompimento de uma convivência muito mais saudável, onde até ela mesma é privada da educação da filha. No entanto, ela se mantém resignada, compreendendo as dificuldades do esposo. É uma relação de amor e de perdão. Nesse aspecto, esse casamento nos ensina muita coisa para todos nós, para que também não haja a separação por qualquer coisa, sem ter uma razão plausível que justifique essa separação, né? E aí ele vai também falar sobre o divórcio. O divórcio, aqui no Brasil, ele é uma lei recente, porque data de 1977, então não faz nem 50 anos da implantação dessa lei, em que permite não só a dissolubilidade do casamento, mas que dá a oportunidade de cada pessoa dentro dessa relação que foi rompida, reconstruir uma nova vida, tendo condições de formar uma nova família. O que não era permitido antes dessa lei, porque existia o desquite. No desquite, além do enfrentamento, principalmente pelo sexo feminino, das mulheres, de enfrentar o preconceito e não ter condições de reconstruir uma família, então tudo isso era difícil quando se rompia uma relação conjugal, que se tornava impossível a convivência. Então ela ainda tinha que passar por essas questões relacionadas ao preconceito e de como ela era vista na sociedade. Com esse avanço, com essa transformação da lei, aí a gente vai percebendo que a lei humana, ela ao longo do tempo, ela vai se ajustando, se adequando, o que não ocorre com a lei de Deus, que essa é imutável. Mas vamos ver com relação ao divórcio, o que é que a gente tem a dizer. E ali vamos pegar o comentário de Kardec com relação ao divórcio. Então ele diz o seguinte, que o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Aí a gente vai vendo que existem tipos de casamentos. Na obra de André Luiz, No Nosso Lar, há uma definição ou uma distinção de um personagem que é a Flávia, que foi a segunda mulher de Tobias. Ele casou, ele enviuvou e depois ele contrai um segundo matrimônio e na espiritualidade eles se encontram, né? Esse trio de uma relação amorosa. Mas
vai vendo um desfecho que vai mostrando as verdadeiras relações que perduram além da morte. Né? Aquela questão, né, do casamento, que seja eterno, né, na alegria e na dor, que a morte, só quando a morte nos separar. E a gente vê dentro da visão espírita que tem casamentos que se perpetuam, que vão além da perda de um ou de outro, e que tem esse reencontro na espiritualidade. E o que vai prevalecer são as relações verdadeiras. Aí tem a definição da jovem, né, do segundo casamento, e que ela compreende que há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Nos casamentos de provação, de resgate, de débitos passados, de complicações emocionais entre dois seres e retornam à convivência conjugal, nem sempre consegue-se chegar ao término de uma encarnação. Porque é tão sofrido, é tão doloroso, que não é possível. Alguém não consegue perdoar tanto, alguém não consegue ter essa compreensão e termina pedindo o divórcio. E o divórcio, nesse caso, em que as relações são tão dolorosas e chegam até mesmo complicar a integridade física do outro, né? Existem as complicações de ordem material, nesse caso. Existem também aquelas pressões psicológicas que terminam trazendo danos para uma daquelas criaturas, que se anula, que perde o sentido da vida, que não tem mais amor por si. Então, esses prejuízos, nesses casos, então se faz necessário o divórcio. E quando o divórcio é baseado em razões justas, é providência humana, é necessário interromper aquela relação, embora que na espiritualidade, ao desencarnar, essa prova ela foi adiada, e que depois esses parceiros, essas pessoas mais amadurecidas espiritualmente, terão a oportunidade de resgatar novamente aqueles compromissos firmados na espiritualidade, mas que não foram concluídos na atual existência. E é nesse sentido que o divórcio é salutar, é benéfico. E aqui a gente vai vendo, nesse mesmo processo da pandemia, já se observa onde os casais estão convivendo mais um com o outro, já as atividades fora do lar, de trabalho e de compromissos outros, seja no clube ou na religião, que afastava um pouco a convivência entre os casais, e na pandemia se fez necessário essa convivência forçada desse isolamento social. Aí as coisas se complicam mais se não estão harmonizados. Então existem assim conflitos gigantescos. Aí observou-se que nesse processo da pandemia, lá na China, já em março, havia uma procura muito grande de divórcios, bem diferente do antes da pandemia, porque a intolerância, a agressividade, as diferenças se acentuam nessa convivência diária, permanente, dentro de casa. Então lá o que aconteceu, que após o relaxamento do isolamento social, houve uma procura muito grande. Os advogados, eles dão o depoimento que chegou até ter, por dia, 14 pedidos de divórcio, coisa que não acontecia. E na Itália, observou-se que
o pedido de divórcio teve um aumento considerável em relação naquele mesmo período do ano anterior. Houve um aumento de 30% de separação entre os casais. O que também leva para uma reflexão para nós que estamos vivendo nesse meio mesmo, dessa curva, onde já se faz mais de 2 meses que estamos dentro de nossas casas, convivendo com os nossos filhos e com o nosso companheiro ou companheira. A gente vai percebendo que as relações elas se estremecem um pouco, é preciso muito equilíbrio, é preciso muita oração, discernimento para não deixar que também influências negativas, espirituais, que estão atuando quando se descuida desse lado espiritual, né? Deixa uma fresta, deixa uma porta aberta para que se instale obsessões, pensamentos ruins, de discórdia que vem à tona nesse processo, né? Então é preciso ter muito cuidado, prestar bem atenção em relação a isso. Então, quando as situações estão ficando insuportáveis, então se faz necessário. A gente tem visto na internet muitos depoimentos, muitos vídeos de casais, né, do casal pedindo socorro pela violência que estão sofrendo. Nesse caso, é mais saudável, é mais salutar o divórcio, para que não comprometa vidas, né, e que também não traga tanto trauma para aqueles que convivem no lar, principalmente os filhos que presenciam essas brigas, essas agressões que não contribuem para harmonizar, nem muito menos para espiritualizar aqueles que se encontram sobre o mesmo teto. Agora vamos falar com relação ao celibato. E aí, assim, são 2 perguntinhas e um pouquinho diferenciadas uma da outra em relação ao celibato. O celibato como uma opção de um indivíduo de não querer ter uma vida a 2, se isso perante os olhos de Deus e da espiritualidade, como isso é visto. E os Espíritos vão nos responder que o celibato voluntário é mais por uma questão, tirando a questão da religiosidade, de religiões que para você fazer o voto, você faz o voto do celibato, de não contrair matrimônio. Isso é de ordem religiosa. Mas é comum a gente ver, nos tempos atuais, a questão de não querer casar. Quando o indivíduo opta por não casar, na verdade existem intenções muito mais egoístas. Não, eu não vou casar para não ter que dividir, né? Nem para vou ter obrigação com o outro. Então há essa repulsa ao casamento, porque os seus sentimentos ainda não estão de compartilhar. Então traz essa afirmativa de não querer casar, que é um direito de cada um, mas o que está por trás disso é um sentimento egoísta, é um sentimento que não consegue dividir a vida, as conquistas com outra pessoa, nem tampouco de incentivar para que outros também tenham as mesmas oportunidades, que possam crescer juntos dessa vida a 2. Então é um sentimento que não contribui dentro muito da sociedade nesse aspecto, quando se tem essa opção por questões pessoais, individuais, né? Não é diferente da questão religiosa. Então isso perante Deus não tem nenhum mérito em relação a isso. Com relação a outra pergunta, diz respeito ao celibato em prol de um bem maior. Aí é diferente, os espíritos até reconhecem, né? E diz que
é viável, ou seja, é valorizado no sentido que eu não estou pensando em mim, ou as tarefas que pudessem ser divididas dentro de um lar, talvez isso tiraria do foco da missão a que se propôs aquele espírito, dos compromissos firmados na espiritualidade. E aí a gente conhece um bocado de personagem, de homens e mulheres que abdicaram da construção de um lar para servir a uma causa maior. Isso no campo da ciência, isso no campo da religiosidade. E especificamente a gente pode citar aqui o exemplo de Divaldo, né, que a sua vida foi dedicada ao bem coletivo, à fraternidade, à caridade. E de Chico Xavier, na missão grandiosa da mediunidade, desse serviço de ser um interlocutor entre dois planos, e que fez tanto bem a tantas pessoas no exercício exclusivamente da vida ao outro, esquecendo de si mesmo. E relata, é interessante que numa desses trabalhos de Chico, surgiu uma moça que era filha de um consulado da Argentina. E ela se apaixonou por Chico e queria casar com ele. E na oportunidade que ela teve de ficar a sós com Chico, que era uma coisa muito difícil, ela confessa o seu amor, dizendo que desde que escutou a voz de Chico, tinha se apaixonado. E Chico, naquela serenidade, disse que ela estava enganada, porque ela tinha escutado, não era a voz dele, era a voz de Emmanuel, para se despistar daquela situação. E o curioso é que e ela passou a frequentar os trabalhos que Chico fazia, a acompanhar, ao ponto que o pai falou que ele deveria aceitar se casar com a filha, mesmo a contragosto do pai, que, sabendo que ele era um homem de cor, que não tinha condições financeiras, mas estaria disposto a proporcionar a felicidade da filha. E, no entanto, claro, que Chico tinha consciência do seu trabalho. A sua programação era muito mais ampla. Era da construção de uma família universal, baseada nos ensinamentos cristãos. Então é nesse aspecto, né, que o celibato ele é bem visto, se faz necessário nas grandes missões de homens e mulheres que têm essa tarefa luminosa dentro da sociedade e perante a humanidade. Bom, meus irmãos, assim finalizamos o trabalho da noite de hoje, agradecendo a todos, agradecendo as vibrações amorosas, a companhia da espiritualidade nos auxiliando nesse trabalho. E vamos fazer a prece do término dos nossos trabalhos. Senhor Jesus, te agradecemos por toda a assistência, pela oportunidade de servir, por todas as bênçãos recebidas na noite de hoje e que se estenda a todos os lares, a todas as criaturas encarnadas e desencarnadas, as bênçãos do teu amor e da tua paz. Obrigada e até outra oportunidade.